podcast Visão da Engenharia. Olá, web espectador. Vamos a mais um podcast Visão da Engenharia. Começando uma série de 2026, série que marca neste ano os 110 anos do Instituto de Engenharia. E, para começar esse podcast inicial deste ano, recebemos aqui na sede do Instituto de Engenharia em São Paulo o presidente da ABES, Associação Brasileira da Engenharia e Consultoria Estrutural, o Ricardo Borges Quer, e o conselheiro da ABES, João Alberto Vendramini. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Neste ano de 2026, em que o Instituto completa 110 anos, também temos uma informação importante de 2025, que foi mais um ano em que o Palmeiras ficou sem Mundial. E, Mirena, você quer comentar isso? Não. Não, eu não comento. Não, né? Hoje Ivan, você quer dar alguma... Mais um ano? Como corintiano, eu não comento. Exatamente, Não, né? Eu como palmeirense não comento. Tá bom, mas como só nós falamos abobrinha e o presidente fala coisa séria, vou passar a palavra aqui ao nosso presidente, José Eduardo Jardim. Boa tarde a todos. Ricardo Quer, João Vendramini, sejam muito bem-vindos aqui ao Instituto de Engenharia. É um prazer recebê-los, né? E eu tenho uma ligação histórica na minha carreira de engenheiro com a família Quer. Por muitos anos trabalhei muito com seus pais, seus tios e tudo mais na área de fundações. A Quer Engenharia e Fundações marcou época, e marcou muito bem a época como uma das melhores e maiores empresas de engenharia de fundações. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, João Vendramini. Ricardo, eu gostaria que, para iniciar a nossa conversa, você contasse um pouco quem é, o que é e como funciona a sua associação. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui no Instituto de Engenharia. A gente sempre se sente muito bem acolhido e é um prazer estar com o presidente Jardim, com o Regis, com todos vocês. A ABES é uma associação dos engenheiros consultores de estruturas. E a ABES foi fundada em 1994 aqui no Instituto de Engenharia. Em 1994, vimos que os honorários de projetos estavam muito aviltados e começamos a fazer umas reuniões aqui no Instituto de Engenharia, liderados pelo Sérgio Vieira da Silva. Essas reuniões, troca de ideias, percebemos que para valorizar a nossa profissão, seria interessante a gente ter uma associação de profissionais dedicados à área de estruturas. E foi assim que surgiu a ABES há 31 anos atrás. Boa tarde. A ABES, então, já não é mais uma menina, já debutou, já tem história. Hoje tem uma atuação muito forte na valorização do serviço de engenharia estrutural no Brasil, com mais de 600 empresas associadas, praticamente em todos os estados brasileiros. E o trabalho da atual diretoria, assim como das anteriores, é sempre no sentido desta valorização, no sentido de colaborar na formação dos novos engenheiros que chegam a esse mercado, colaborar na normalização, no sentido de tornar e difundir o conhecimento, sempre buscando valorizar essa importante profissão que é a engenharia estrutural. Ricardo João, passado esse tempo todo de formação da ABES e esse motivador da guerra de preços, né, dos nossos engenheiros, como é que está isso? Anos depois, né, depois de mais de 30 anos, como é que é hoje isso? Se conseguiu estabelecer
uma certa normatização, as pessoas respeitam? Como é que é isso? Nesses 30 anos, muita coisa foi feita. O mercado é um pouco cruel, então de vez em quando você é meio enxugar gelo, né? Você está sempre lutando para valorizar a profissão. Cada vez os desafios de cada época são diferentes. Assim, desses 30 anos, o cálculo automático, os programas de computador modificaram bastante a nossa profissão. Quando eu vi meu primeiro plotter desenhando, eu falei, nossa, agora eu vou ficar rico, porque ele desenhava muito rápido, né? E não aconteceu isso. Mas a valorização da profissão e o que a ABS fez, o serviço para a sociedade que a ABS fez, é muito grande. A primeira fruto que a gente pode colher é que a ABS foi dentro do estudo de engenharia tinha o Feitosa, que reunia os projetistas de estrutura. E criou uma certa panelinha que cresceu e transformou os concorrentes em amigos. Então, a ABS uniu a classe. E isso foi muito bom. As práticas éticas, eu acho que melhoraram muito. A valorização profissional, a gente trabalha no sentido indireto. A gente não consegue chegar e subir num palanque e falar assim, gente, vamos subir os preços de projeto, contratantes, tal. A gente faz isso indiretamente com seminários, simpósios, cursos, valorizando o profissional, fazendo revistas. A ABS voltou a editar a revista Estrutura. A revista Estrutura voltou a ser feita pela ABS e é uma revista com artigos muito interessantes que vão para o meio de engenharia e valorizam a profissão. Lembram que o projetista de estrutura está presente, a gente faz, uma vez por ano, tem o ENES. E o ENES é o Encontro Nacional dos Engenheiros Consultores de Estrutura, e junto com o ENES tem o Prêmio Talento. O Prêmio Talento a gente procura dar o prêmio para os melhores projetos do ano. A comissão, o João Vendramini vai poder falar melhor sobre isso, porque ele fez parte da comissão muitas vezes. Trabalha muito duro porque são projetos de altíssimo nível. Eu realmente participando disso, eu sinto orgulho da engenharia nacional. A nossa engenharia não deve nada a ninguém, é uma engenharia, estamos fazendo trabalhos muito interessantes, muito desafiadores. Eu vou até passar a palavra para o João falar um pouco do Prêmio Talento. O Prêmio Talento em Engenharia Estrutural é o único prêmio que existe no Brasil que premia engenheiros. E por que premiar engenheiros, né? Se a gente for pensar, tudo que a sociedade usa de infraestrutura, de recursos, passa pelas mãos dos engenheiros. Quando você vai ao médico e você faz lá um exame sofisticado de imagem, quem produziu, quem projetou aquele equipamento é um engenheiro. Quando você vai a uma escola, vai a um teatro, vai a um cinema, a um supermercado, esse edifício foi projetado, foi construído por engenheiros. Mas a sociedade pouco sabe da nossa existência. Possivelmente porque nós não conseguimos, assim como os médicos, mostrar o valor dessa profissão. O serviço, por exemplo, de engenharia consultiva, ele muitas vezes é tratado no departamento de suprimentos das construtoras, né? O que é um erro, porque projeto não é custo, projeto é investimento. O que há de pior para uma construtora, quando ela termina uma obra, 6 meses depois ela tem que voltar para fazer um reparo. E um bom projeto, uma solução estrutural inovadora, uma solução estrutural bem construída sob o ponto de vista de durabilidade, de baixo custo de manutenção e de, certamente, economia, evitam esses retornos e trazem para esses empreendimentos, para essas edificações, condição de vida útil longa, alta performance
e assim por diante. Então, a ABS busca essa valorização. Dentre as suas inúmeras atividades, nós temos o Prêmio Talento, do qual fiz parte da comissão julgadora por muitas edições, que procura valorizar em algumas categorias esse profissional de engenharia que mostrou excelência, além da média, né, acima da média. São trabalhos de grande qualidade, são todos os anos mais de 100 trabalhos que se apresentam para serem avaliados, e quase que a sua totalidade de grande qualidade, o que torna o trabalho da comissão julgadora muito difícil. E por ser o único prêmio da engenharia, a gente entende que ele de fato valoriza, né? Nas últimas edições a gente tem visto a alegria, a felicidade dos vencedores quando podem trazer as suas equipes, quando podem fazer alguma manifestação de agradecimento público a essa premiação. Então entendo que a ABS está cumprindo, aí ainda existem muitos desafios a serem vencidos, mas vem cumprindo com bastante afinco, com bastante dedicação, essa diretriz que é valorização da profissão de engenheiro de estruturas. Ricardo e João, voltando a essa questão do preço, que eu acho que o ideal de projeto é você ter um preço justo, tá certo? Porque provavelmente o menor preço de projeto deve ser o pior negócio possível, né? Que mexe com uma variável bastante importante, que é a estrutura, a solidez das estruturas, enfim. E aí a gente sabe que tem poucas classes que dependem de serviço que conseguem resolver um pouco mais adequadamente isso. Então, eu daria um exemplo aí, o pessoal da advocacia, o pessoal de publicidade, que meio que conseguiu normatizar um pouco, balizar um pouco melhor esses preços para que os clientes não tomem essa decisão de jogar, como o João falou, lá para um suprimentos desqualificado para contratar um serviço de engenharia, né, altamente qualificado e de difícil mensuração. Nesse sentido, quais os passos que a ABS deu aí ao longo do tempo, ou está dando no sentido da gente tentar ter uma coisa de uma decisão mais técnica para as empresas e contratantes terem uma decisão mais técnica do que se conscientizarem de uma decisão mais técnica do que uma decisão por preço na contratação de um projeto estrutural? A ABS trabalhou bastante no sentido de conscientizar os profissionais da própria ABS e os contratantes para comprar o projeto não por preço. Infelizmente, assim, o mercado de projetos é bem amplo, né? Tem obra pública que é feita por pregão, que a gente é radicalmente contra, porque você vai comprar o pior projeto, vai ser o que vai ganhar a concorrência, né? O que errou o preço. E tem as obras particulares. Nas obras particulares você tem as concessionárias. O pessoal, assim, as concessionárias de rodovia, tudo, estão bem conscientes que eles têm que ter um bom projeto. Um projeto que não é bom, a consequência é muito catastrófica. A complicação na obra é muito grande. O mercado de edifícios tem um agravante, que os arquitetos são muito criativos. E então, o que a gente antigamente fazia um edifício e tinha um andar tipo, hoje a gente tem vários andares tipos. Então, a dificuldade dos projetos aumentou bastante, a complexidade. E a gente tem aquele orgulho de querer, quando tem um projeto complexo, você quer resolver o projeto, né? Mas isso à custa de gastar mais horas e custar mais caro o desenvolvimento do projeto. Obras pré-moldadas têm um mercado também bem definido. É uma obra, os fabricantes de estrutura pré-moldados, alguns têm
equipe própria para desenvolvimento de projeto, mas a maioria está desenvolvendo o projeto com escritórios especializados. Os grandes escritórios de projeto, de consultoria, que existiam na década de 70, que o projeto era contratado pelo sistema de cost plus, você media as horas e tinha uma taxa acima das horas, né? Esses escritórios, essas grandes empresas diminuíram e passaram a contratar externamente os projetos de estrutura, que constitui outro mercado. Esse mercado também é bem difícil porque o pessoal visa lucro, então tenta vender o projeto por um preço grande e contratar por um preço menor para ter uma margem maior. Então, o que acontece? As dificuldades que nós tínhamos em 1994 mudou. As dificuldades hoje são outras. Número de, assim, os programas de projeto, para automatização de projetos, facilitaram a vida, mas também colocaram no mercado pessoas que não estão tão preparadas. O pessoal compra um programa e acha, opa, legal, agora ficou fácil fazer projeto. E eu recebo no meu escritório projetos feitos assim e é catastrófico a qualidade ruim e como a obra é onerada ou como o projeto é inviável. Então, o grande trabalho é conscientização. É um trabalho feito tanto para os profissionais da ABS como para os contratantes. Eu acho que, cortando na própria carne, a categoria é muito desunida. Engenheiro, por força da sua formação, do grande preparo de raciocínio que ele tem, e eu sou o primeiro da fila, todos nós nos achamos a última Coca-Cola do deserto. Nós não temos colegas de profissão, nós temos só concorrentes. Então, a grande busca da ABS é no sentido da conscientização desses colegas de que quem faz o preço do nosso serviço hoje não somos nós. O nosso trabalho virou uma commodity, né? A gente tem clientes que dizem, olha, o preço que eu posso pagar é esse aqui, e ele sempre vai, esse é o problema, ele sempre vai achar alguém para atender aquele preço objetivo que ele tem. Eu faço uma sinergia com os médicos, meu pai era médico, eu tenho uma filha que é médica. Você vai ao médico, você fica 1 hora esperando na sala de espera para ser atendido. O médico te atende normalmente com um jaleco, bem arrumado, de gravata, sapato engraxado, não põe a mão em você. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, eu estou contando um cenário que eu vejo, né? Te pede uma lista de exames e muitas vezes te diz, ó, procura fazer nesse laboratório aqui porque é de confiança, os resultados são mais confiáveis e tal. E você vai embora. 1 mês depois você volta lá com todos os exames feitos e ele te dá um remédio que custa 6, 7 mil reais e você sai de lá feliz, porque você encontrou uma solução. Mas se você não saiu feliz e você quiser uma segunda opinião, você passa por todo esse processo de novo. Na engenharia não é assim que funciona. Está fácil de você encontrar alguém para fazer uma reengenharia em cima de um trabalho de alguém, muitas vezes sem cobrar nada por isso, apenas para aumentar a sua carteira, ganhar um cliente novo. Então, enquanto nós, engenheiros, não nos conscientizarmos que quem vai fazer o preço do nosso projeto será apenas nós, desde que nós estejamos de acordo sobre escopo, fizermos uma boa avaliação de custos. Muitos engenheiros de estrutura não sabem avaliar custo. Não faz ideia de quanto custa licenças de software, por exemplo. Agora, com essa reforma tributária que está chegando, isso vai ser um problema.
Então eu vejo que a ABS ainda tem um caminho a percorrer nesse sentido, né? E esses encontros que a gente comentou aqui, o Prêmio Talento, o Enes e outros eventos que a ABS faz, muitos cursos, né? Eles servem para minar essa resistência, para tornar os concorrentes colegas de profissão. E quando você deixa de ter concorrentes e passa a ter apenas colegas de profissão, você conversa, você troca ideia, você fala sobre honorários, você fala sobre escopo, você, muitas vezes, estando com o escritório lotado, você divide com um colega alguma coisa que você pode fazer para que a condição financeira do negócio permaneça. Essa eu acho que ainda é uma estrada que a ABS vai trilhar por algum tempo, mas eu vejo melhoras, eu vejo que esse trabalho, já de tantos anos, há mais de 30 anos, ele já mudou bastante esse cenário, bastante esse mercado. Miriana, eu acho que você lembra aí no início dos anos 2000, a gente desenvolvendo aqui no Instituto o Construética, que versava sobre essas coisas e a gente percebe até hoje que avançou um pouquinho, como ele está dizendo. Não, assim, pelo jeito tem muito campo. Conforme ele foi falando, eu fui me vendo. A área que eu trabalho da engenharia é prestação de serviço. Eu consigo entender muito bem o que você falou, ou viver. E o Regis lembrou bem, há alguns anos, muitos anos atrás, a gente montou aqui no Instituto o Comitê de Práticas e Éticas na Construção, onde a gente discutia exatamente isso. E foi dando muito certo, até que um dia, né, pediram para a gente, porque tinham pessoas que ficavam com um pé na canoa e um pé na margem. Porque como é que eu não vou falar de ética? Eu tenho que estar. Mas um pé na canoa e um pé na margem. Daí um dia falaram pra gente, tira o pé da canoa, porque o povo vai ficar na margem e esquece esse assunto. E a gente esqueceu, né? Obedecemos. Mas isso foi Nossa, eu falaria horas sobre isso, mas não é o caso aqui. A gente tem que tomar o Comitê de Práticas e Éticas da Construção na cadeia. A minha pergunta, você começou a falar, e é uma coisa que está me afligindo, e eu acho que é vocês também, porque você tocou um pouquinho, mas vamos ver se a gente fala um pouquinho mais. Como é que vocês veem o impacto dessa reforma tributária? Porque esse ano vai começar, né? A gente vai começar a entender. E eu não consigo entender muito bem que, como na engenharia construtiva, né, para nós prestadores, vão entrar os insumos que vão nos ajudar a pagar menos impostos. Não sei se a ABS já pensou, o Instituto pensa, é um assunto que a gente sempre traz à diretoria. O Ivan é muito cuidadoso, sempre alerta. Queria saber de vocês, ABS. Nós estamos começando a pensar sobre isso. Dentro dos associados, dos 600 empresas associadas, tem empresas em alguns regimes tributários. O que a gente percebeu é que nós somos os primeiros da fila. Quando você vai fazer um empreendimento, o projeto é das primeiras coisas. Então, a gente não tem como se creditar como de despesas. A gente só emite fatura, paga o imposto e os outros corrente, o que segue, que vai se creditar é o nosso imposto. Então, a gente está vendo com uma preocupação grande que deve aumentar a carga tributária de projeto. Não estamos vendo assim, olha, que o discurso muitas vezes é que, olha, a carga tributária não vai aumentar porque você vai se creditar, tal. A gente não está vendo isso, pelo menos eu não estou vendo que a gente vai aumentar a carga tributária. Deixa eu só voltar um gancho, que você falou uma coisa interessante sobre ética, Conselho de Ética. Esse é um trabalho, desculpa fugir um pouco do assunto, eu vou fazer mais informal o bate-papo aqui. A ABS trabalhou nesse sentido com muito afinco. Nós escrevemos práticas recomendadas, e nessas práticas recomendadas tem um fundo ético muito importante. Eu recomendo vocês olharem a prática recomendada de ATP, por exemplo, Atestado Técnico de Projeto. A ABS defende a mudança de norma, de obrigação, para
que o projeto tenha uma verificação, cada projeto, para a sociedade correr risco menor de ter um acidente por falha de projeto. E isso está incorporado à NBR 6118, e a ABS, há muito tempo atrás, fez uma prática recomendada, e essa prática recomendada tem uma base ética muito bacana. A pessoa que faz a verificação do projeto, ele não deve entrar no mérito do projeto. O projetista é o autor do projeto, e quem verifica se aquele projeto atende às normas. Então, ele não vai propor, olha, por que você não tira esse pilar daqui e põe ali? Com essa estrutura, com essa configuração estrutural, a estrutura atende às normas, ótimo. E é isso, não é crítica ao colega. Sempre ser um trabalho de somar ao projeto uma segurança a mais. Então, desculpa eu fiz um parênteses aqui de ética, que a gente estava falando de imposto. Realmente, então, o imposto é isso, a gente está começando a estudar e estamos vendo que vai aumentar o custo de imposto. Já para esse ano, nós temos uma mudança que atinge não só as empresas de engenharia, mas todas as empresas que são lucro presumido, que fazem distribuição de lucro para os seus sócios, né? Essa distribuição de lucro era isenta, e a partir de agora desse ano ela vai ser taxada, tem uma cota de isenção, mas é pequena, e aí o restante é taxado em 10%. Então, vamos imaginar aqui, para fazer só um exercício, que você tenha uma empresa de prestação de serviço com uma margem aí estimada entre 20% e 25%, o que não é bastante para uma empresa de serviço, é pouco. Em vários países do mundo esse número é 40%, 45%, 47%. Mas se ficarmos aqui em 25% como resultado, nós vamos já ter, só esse ano, já 2,5% de novos tributos, porque essa distribuição de lucro que antes era isenta na pessoa física, agora ela é tributada na pessoa jurídica, tem uma cota de isenção por CPF, mas no final do dia a tributação é da ordem de 10%. Os créditos possíveis para uma empresa de serviço são muito pequenos, né? Nossas despesas são despesas de material de escritório, material de higiene, aluguel, o que são valores pequenos, na média das nossas empresas isso não chega a 5%, 6%. Os nossos grandes custos são, nessa ordem, na maioria dos casos, folha, tributos e software. Esses são os nossos grandes tributos. Folha e tributos não tem retorno. Locação de software, sim, você vai se creditar de alguma coisa, mas a expectativa é perversa. A expectativa é de um aumento. Nosso escritório contratou algumas consultorias aí. A nossa expectativa é de um aumento de impostos da ordem de 15%, na média. Ivan Weiteli. Eu vou fazer uma pergunta que vem mais ou menos ao encontro da questão de conscientização. Há cerca de um ano, nós tivemos a notícia muito desagradável do colapso de uma ponte em Estreito. Mais recentemente já disseram que ficou pronta em 360 e poucos dias a substituta daquela ponte. Foi um grande sucesso, um grande projeto estrutural, inovaram no projeto, inovaram no tempo de obra. Agora, o que a ABS tem feito para conscientização dos vários níveis de governo, para a necessidade de manutenção? A gente não escuta muita evolução nesse sentido, e eu acho indispensável. Obrigado, a sua pergunta é muito pertinente. A ABS congregou um grupo de profissionais para quando teve um congresso do IBRACON em novembro de 2024, que foi apresentado um trabalho que era o Estado das Pontes Brasileiras. Que esse trabalho foi do Ademir dos Santos. E em novembro. Em dezembro caiu a ponte do Estreito. Esse trabalho
feito por esse grupo, esse Ademir dos Santos, acabou virando um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho se desmembrou em 10 grupos de trabalho, e esses 10 grupos de trabalho estão preparando um documento para ajudar a gestão dessas obras de arte. Qual a situação atual das pontes brasileiras? Esse trabalho mostrava o seguinte: foram cadastradas 113 mil pontes. Das 113 mil pontes, nós tivemos mais ou menos 12 mil que foram avaliadas segundo a norma de avaliação de estado da ponte. Essa norma classifica, dá nota para a ponte de 1 a 5, 0 a 5. 5 é a nota máxima, 0 é interdita agora porque está caindo. Dessas 10 mil pontes que foram avaliadas, nós temos 1.000 pontes que tiveram nota 2 e 1. Então, a gente pode fazer uma extrapolação e ver que o seguinte: das 110 mil pontes do Brasil, nós temos 10 mil que estão com nota 2 e 1. A ponte do Estreito estava com nota 2. Existe uma pequena subjetividade na avaliação das notas, mas isso, assim, a gente vê que a ponte do Estreito estava com nota 2 e caiu. A classificação, assim, a gente tem aqui o Estado de São Paulo, quase todas as rodovias têm uma concessionária. As rodovias, aqui é um ponto fora da curva. O Estado de São Paulo está numa situação excelente. A cidade de São Paulo, aqui, no Instituto de Engenharia, nós tivemos o Marcos Monteiro, que também foi presidente da ABS, ele agora é secretário da Infraestrutura. Ele apresentou um trabalho sobre como estão as pontes do município de São Paulo, que não dá para ter concessão, não dá para ser privatizada. Então, é um desafio do público, que é o mesmo desafio que tem o DENIT, que muitas obras de arte não são privatizáveis. Então, não dá para você dar uma concessão e cobrar do concessionário as coisas. Aqui na cidade de São Paulo, tem o trabalho que essa gestão está fazendo e que o Marcos Monteiro está fazendo é um trabalho assim, muito bacana. O objetivo que a gente pode colocar é objetivo de chegar nos gêmeos digitais, onde você tem, para cada obra de arte, uma instrumentação, e você tem no escritório exatamente o que está acontecendo com essa obra de arte. Você mede deformações e vê se ela está sendo sobrecarregada ou não, se ela está deformando mais do que o previsto ou não. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos assim, eu brinquei, em vez de gêmeos digitais, nós temos primos digitais. Mas ele colocou câmeras, consegue monitorar as pontes. A cidade tem umas coisas assim que são inusitadas. Por exemplo, pega fogo o barraco debaixo da ponte, e daí a ponte é comprometida. Isso é rapidamente detectável, então consegue fazer uma ação rápida e a manutenção não é tão grande. Então, na questão da ponte do Estreito, um pouco antes tinha sido feito esse trabalho, e esse grupo de trabalho, nós fomos a Brasília falar com o Ministério de Transportes e com o DENIT. Assim, eles têm um problema muito grande. É muito difícil você... a questão de... a gente sempre fala, é falta de verba e tal, mas é falta de muita coisa. Eles estavam com... o DENIT apresentou a dificuldade que eles colocaram em concorrência pontes para fazer manutenção, e várias concorrências deram vazio. Ninguém se candidatou para fazer, porque são pontes logisticamente, lugares difíceis de acesso, né? Então você não consegue pessoas para fazer. Então, o desafio é muito grande. Essas 10 mil pontes que nós temos são só pontes, 10 mil pontes rodoviárias, né? Não falando de ferroviária, mas essas 10 mil pontes que têm que sofrer uma manutenção importante. Então, é um desafio muito grande
de verba e de logística, de tudo, né? Mas a ABS está fazendo um trabalho bem interessante nisso. Também fizemos um convênio com o DENIT para treinar pessoal deles para fazer avaliação de ponte segundo a norma de avaliação. Eu esqueci o número da norma, é 15.000 e alguma coisa. Mas é a norma que mostra como avaliar, que tem vários tipos de inspeção, né? A inspeção visual e dá um período de ociosidade para esse tipo de avaliação. Então, a ABS fez um convênio com o DENIT para treinar pessoal para fazer esse trabalho. Esse negócio de fogo em ponte, acho que a Biriana lembra lá, eu estava à frente das obras de infraestrutura da CIURB, lá tivemos 2 problemas de briga de casal embaixo da ponte, aí um reserva tocar fogo no barraco e aí pega fogo na ponte e interdita a cidade. Uma complicação danada. Mas eu alerto aos nossos web espectadores que nós estamos na série 2026 de podcasts do Instituto de Engenharia. Essa série de podcasts promovido pelo Instituto, pela Convisão CNC, Central de Notícias da Construção, neste ano em que o Instituto comemora 110 anos de existência. José Eduardo Jardim, com a palavra. Aproveitando sua colocação, respondendo ao Ivan, eu queria convidar a ABS para participar junto conosco de um evento que estamos programando para o fim de fevereiro ou início de março, justamente para comemorar o refazimento da obra de Estreito sobre Tocantins. E o objetivo é, primeiro, mostrar a rapidez e a qualidade do serviço que foi feito com uma tecnologia moderna, né? Um trabalho muito bem feito pelas empresas que foram contratadas. E mais do que isso, chamar a atenção das autoridades do governo para que cuidem da mesma maneira das outras obras que estão em risco aqui pelo país todo, né? Então, nós já estamos convidando vocês da ABS para que se junte a nós nesse evento que vamos promover, ok? Ficamos muito honrados com o convite, pode contar com a gente. Passar para um outro ponto com vocês, da ABS. Ao longo da Semana Nacional da Engenharia 2025, aqui no Instituto, um tema permeou praticamente todos os painéis, que é a questão do apagão de mão de obra qualificada. Então, isso, nos vários setores aí da engenharia, os seus vários segmentos, está todo mundo sentindo a falta de engenheiros qualificados e, com as perspectivas de investimento no Brasil nos próximos anos, seja de investimento público, seja de investimento privado, com as concessões, várias concessões contratadas que vão requerer um grau de investimento bastante grande, as obras do PAC, enfim. O pessoal está projetando um apagão, uma dificuldade de engenheiros. Como é que está isso, no caso específico da engenharia estrutural? Esse é o grande desafio dessa época. A profissão de engenheiro civil está caindo está sendo menos procurada para os vestibulares. As faculdades, algumas faculdades estão com dificuldade de preenchimento de vagas e é um grande desafio a gente motivar os jovens para seguir a carreira de engenheiro civil. Depois de você conseguiu que o jovem vá para a engenharia civil, daí a ABS quer que ele vire engenheiro de estruturas. Então, é um desafio dobrado. Bom, o que nós estamos fazendo a respeito disso? A ABS é muito difícil, né? Como é que você vai no ponto do ônibus e fala, você não quer fazer engenharia civil? Então, a gente
está fazendo agora, fizemos uma edição na gestão do Vendramini lá da ABS, agora estamos fazendo planejando uma segunda edição do concurso Mola. O que é o concurso Mola? O concurso Mola é um pessoal brasileiro, um arquiteto, com viés de engenheiro de estruturas, fez um kit com molas que simulam muito bem o comportamento de estruturas. E a gente junta os estudantes de engenharia em equipes e faz um concurso. Eles têm que reproduzir um projeto com a mola, com o kit mola, quer dizer, tem que interpretar o projeto e fazer com velocidade, aquela coisa de estudante. Daí é uma alegria, a turma faz uma bagunça, se diverte, e esse tipo de coisa motiva o pessoal a ver a área de estruturas com outros olhos. Esse problema de apagão de profissionais é antigo. Toda vez que o Brasil cresceu, a gente vê que faltam engenheiros, E o Brasil é muito... Assim, a gente tem um monte de defeito, mas tem uma qualidade, a gente acolhe os estrangeiros com braços abertos. Acho que não tem lugar no mundo que é melhor que o Brasil. No meu primeiro emprego, eu entrei numa sessão de fazer projeto de estruturas e me apelidaram de Gaidin. Eu era o único brasileiro da sessão. O chefe era chinês, o subchefe português, tinha japonês, tinha cara do mundo inteiro, e eu era o único brasileiro, então me apelidaram de Gaidin. Mostra que assim, o que acontece é que o Brasil, na hora que precisa de engenheiros, recebe engenheiros do mundo inteiro, né? Mas esse trabalho é o grande desafio, acho que, do Instituto de Engenharia, de atrair profissionais para a área de engenharia, e é uma questão também, essa geração XYZ, o curso de engenharia, nós que fizemos esse curso, sabe, é um curso árduo, não é um curso assim tranquilo, tal. A gente aprende a aprender, e isso é difícil. Então, o pessoal mais jovem está querendo o curso que seja menos puxado e ganhe mais. É claro que o mercado regula um pouco, então a falta de engenheiros vai fazer com que um bom engenheiro vai ganhar mais, né? Esse mercado vai se autorregular. Mas, assim, é o grande desafio que nós estamos vivendo. Essa pergunta sua ela abre inúmeras possibilidades. A primeira possibilidade é perceber o seguinte, de cada 100 engenheiros que se formam, e veja, eles conseguiram se formar, né, dentro de tudo esse histórico que o Ricardo já colocou aqui. Praticamente 60 não trabalham com engenharia. A grande maioria vai para o mercado financeiro, uma grande parte vai trabalhar na área comercial, com um apelo, de certa forma, um apelo técnico, mas vai trabalhar na área comercial, porque as remunerações são, especialmente no mercado financeiro, inúmeras vezes maiores. Mas veja, existem alguns fatores, né? O primeiro fator é que essa geração que nós temos na nossa frente, a geração das minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas recém-formadas, a mais velha não, mas as outras 2 recém-formadas, eles têm um apelo muito forte para trabalhos leves, para trabalhos que envolvam essencialmente tecnologia. Você não consegue, você acha quem queira fazer engenharia mecatrônica, eletrônica, mas quem queira fazer engenharia elétrica, você não acha. Eu tenho alertado, faço algumas palestras em universidades, que daqui a 30 anos, se continuarmos como iremos, teremos celulares avançados e não teremos energia para abastecê-los. Mas, na minha percepção, o grande problema da engenharia, especialmente no Brasil, é a política de governo. Política de governo no sentido de que, primeiro, há um distanciamento de remuneração muito forte entre o profissional de nível superior e o profissional de nível médio. Em outros países, essa diferença é muito menor e ela traz para o mercado profissionais de nível médio para cumprir funções importantes.
O Brasil tem uma carência, por exemplo, de soldadores qualificados absurda. Absurda. O Ricardo lembrou muito bem, depois da Segunda Guerra Mundial, começo dos anos 50, o Brasil recebeu uma leva de engenheiros, especialmente de Portugal e Espanha, também da China, né, que fizeram grande parte da infraestrutura que nós usamos até hoje. Se nós não tivermos uma mudança de política pública no sentido de que essa diferença de remuneração precisa mudar, e isso começa com questões de universidade, hoje você tem as universidades, para você dar aula, você tem que fazer um curso de mestrado, tem que fazer um curso de doutorado, é requisito. Mas isso não é exclusivamente um requisito. Você precisa também ter gente com experiência prática, com experiência do dia a dia do trabalho, né? Essa distância da universidade e da indústria, a universidade tem enorme dificuldade de se aproximar da indústria para atender demandas específicas. Na Itália, por exemplo, a Universidade de Turim, ela está ligada com a Fiat. A Fiat diz o que ela quer que pesquise. E não tem nada de errado nisso. Um outro ponto que eu acho que é fundamental e que vai melhorar o nível da engenharia é que a engenharia é a única profissão em que o cara cumpre uma carga horária e cumpre um conteúdo programático, ele está qualificado e habilitado. Não deve ser assim. O médico, ele se qualifica, mas não se habilita com a graduação. Ele precisa fazer a residência. E assim, os advogados, o exame da ordem. Isso faz com que a ausência dessa habilitação posterior faz com que o nível da engenharia seja ruim. Imagine que um jovem da faixa dos 30 anos, talvez menos que isso, que cumpriu aí 4.200, 4.500 horas de um curso de engenharia e de um curso considerado até bom sob o ponto de vista de carga horária, hoje ele está habilitado para fazer um edifício de qualquer quantidade de andares. Isso não parece razoável. Isso não parece prudente. Seria prudente que ele tivesse sob supervisão de algum colega experiente durante um período, que ele fizesse, enfim, uma complementação de formação para conseguir esta prática, esta habilitação. Então vejo assim que é necessário uma mudança, é necessária uma valorização da profissão. Enquanto a gente estiver discutindo o serviço de engenharia no departamento de suprimentos, o número de interessados em cursar o curso de engenharia só vai diminuir. Miriana, antes do Ivan. É que ele falou, vocês falaram uma coisa, quando eu me formei, eu comecei fazendo cálculo estrutural, não faço mais. Mas eu lembro que eu fazia meu cálculo estrutural na mão, num papelzinho, entrava numa sala com 50 projetistas. Eu entregava, o cara estava lá no nanquim, no papel vegetal, para fazer o cálculo. Eu não sei se isso, eu estou dando um exemplo. Eu penso assim, o jovem hoje é muito esperto. Ele enxergou que a mão de obra da engenharia, ou principalmente na nossa parte, que é a parte que presta o serviço, onde trabalhavam 50 projetistas, tem 3 computadores e uma pessoa que analisa aquilo. Então, como o jovem é muito esperto, ele começa a perceber, para que eu vou fazer engenharia civil? Se tem vários programas que vão fazer o que eu faria. E daí cai muito no que você falou, acho que no começo. O jovem acredita que ele vai alimentar um programa, vai dar o cálculo da casa e ele vai construir que está tudo bem. Então, esse mundo digital, que às vezes eu falo muito errado, que o meu pensamento é mal compreendido, ele ajudou a desvalorizar. Entendeu? Assim, para que eu tenho que saber integral, derivada? Eu não uso. Então, assim, o curso de engenharia ficou pesado, que nem você falou, e o jovem entende que ele não vai usar, porque tem um IA que substitui tudo. A Mauá explicou aqui para mim que não era bem assim, que a Mauá ensina o aluno a usar IA. Mas o mundo é muito maior. Então eu sinto isso. O jovem desistiu porque ficou fácil, qualquer um faz. Onde fazia 10 faz 1, para que eu vou
Não sei se eu estou muito errada no meu pensamento, mas a inteligência artificial é uma coisa nova, a gente nunca viveu isso, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã de manhã. Então, essa é uma experiência nova. E eu enxergo isso. Portaria digital, eu tinha 5 porteiros, agora eu tenho 1, esses 4 vão fazer o quê? Não vão, né? E isso, então, caminha não só no porteiro, tudo. E a engenharia está pegando. Está mudando muito isso. Não sei o que vocês acham. Vale reflexão. A minha percepção é que as ferramentas, né, digitais, softwares, eles são espetaculares. Porque eles trouxeram para o dia a dia da profissão, para o dia a dia da operação, trouxeram sim agilidade, trouxeram alguma redução de mão de obra, inevitável todos os processos, mas eles trouxeram principalmente novas demandas. Então hoje, quando você fala que vai fazer um projeto em BIM, você imagina que você vai reduzir sua carga horária, vai reduzir seu escopo, muito ao contrário. Você está aumentando, você tem uma quantidade de entregáveis muito maior. O que essas ferramentas trouxeram para o processo é confiabilidade, velocidade, para que você possa gerar alternativas, analisar alternativas e escolher a melhor solução. Então, é uma visão equivocada do jovem achar que as ferramentas digitais serão a solução. Certamente não serão, porque se você não souber operá-las, se você não souber imputar a elas os dados corretos e analisar o resultado que elas se apresentam, e eu queria lembrar, né? O médico, quando erra, mata um, o advogado, quando erra, prende um, mas nós, engenheiros de estruturas, quando erramos, o desastre pode ser imensurável. Esse assunto de evolução tecnológica mexe muito com a gente, e nós que já vivemos há mais tempo, né, Jardim? A gente passou por toda uma evolução tecnológica do mundo, do Brasil, né? E eu me lembro muito bem de uma transição. Eu era diretor de uma empresa, e na década de 90, mais precisamente de 94 para 95, eu me lembro que nós banimos as pranchetas e começamos a adotar computadores, o CAD, enfim, eram tecnologias digitais que a gente adotou, e aquilo veio naturalmente, né? Começou a vir, veio na área pública, veio na área privada, e foi muito rápido e assimilável. Agora, com o passar dos anos, né, mais uns 20 anos dessa época, começou a aparecer o BIM, processo BIM, né? E eu senti que houve uma assimilação grande na área privada pela parte prática, precisão, rapidez e recursos que aumentaram, principalmente as interferências. Agora, eu não notei a mesma assimilação por parte do poder público. Até as leis, na década de 90 não precisou de uma lei para obrigar a usar tecnologias digitais. E mudaram a lei de licitação e ficou preferencialmente BIM, né? E eu sinto, olhando a área particular das empresas de consultoria, eu vejo que todo mundo está tocando em BIM. Mexe com o cálculo estrutural, já está integrado com a arquitetura, com todos os sistemas e orçamento, biblioteca, enfim. Agora o poder público não, está gatinhando. E o que precisa? Uma lei para obrigar o povo a acompanhar a evolução do mundo? Eu estou vendo assim, o BIM está sendo, está entrando no mercado devagarinho ainda. O processo BIM é muito, muito amplo. E o que eu vejo lá no meu escritório e tal, que alguns projetos feitos em BIM, tecnologia BIM, eles são subutilizados. O BIM é para, assim, onde é que é para chegar? Para chegar o engenheiro da obra tem um tablet, ele abre o desenho no tablet, daí ele fala, eu quero fazer um corte aqui para entender melhor essa estrutura, e o papel quase que fica menos importante.
Então, a comunicação, tudo isso a gente fala de comunicação entre quem pensou o projeto e quem vai executar o projeto. E as possibilidades são muito grandes. Eu vejo que os órgãos públicos têm uma dificuldade porque o programa tem uma tecnologia para se aprender. O custo ele não é vendido, ele é mais alugado. Então, o órgão tem uma dificuldade de alugar, pagar aquela taxa anual, ter assim, uma quantidade grande de softwares instalados para poder todo mundo falar a mesma língua. Eu fui numa audiência pública que um órgão tinha estudado e queria aplicar o BIM. E ele fez tudo amarrado num fornecedor de programa só. E a audiência foi bem tensa, porque dentro o pessoal questionou, falou, você não pode ter um software BIM. Os projetistas podem trabalhar com vários softwares e você tem que conseguir falar com todos. E isso é uma dificuldade. O UFC liga um a outro, mas é uma dificuldade. Então, esse órgão fez essa moção, mas não investiu bastante, mas foi assim muito amarrado num software só. Isso não dá certo, porque o órgão público não pode amarrar num só, porque senão você tem um favorecimento, né? O UFC transita de um para o outro, mas nessa apresentação pública eles fizeram isso. Então eu vejo que o órgão público tem uma dificuldade e a gente, assim, está fazendo a migração para o sistema BIM. O Vendramini falou que lá no escritório estão usando faz tempo, lá no escritório dele. O primeiro lugar que a turma usou mais foi nos pré-moldados. Você cria famílias e você pode usar bem o software, né? Agora, existem estruturas de todo jeito, né? Estruturas, galerias, caixa d'água, etc., que seriam outras abordagens. É o que você falou, Ivan, que a coordenação fica mais fácil com o sistema BIM. Eu participei de um projeto no meu escritório que me solicitaram BIM e fizemos, e criamos um modelo muito bacana, tudo dentro do modelo, e daí eu descobri que só eu estava fazendo isso. As outras disciplinas, não. Então, todo aquele trabalho ficou meio perdido, porque as outras disciplinas pegavam o produto final em DWG e trabalhavam a partir dali. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou vendo que a implantação do BIM está sendo inexorável, mas está sendo feito de uma maneira assim, está indo devagar. E não é uma coisa do dia para a noite, eu acho que vai ser devagar. As empresas da ABS gostam de tecnologia, usam programas em 3D há bastante tempo, então a gente tem uma certa facilidade, mas outras áreas não. Já há muito tempo, os órgãos públicos estão abdicando de fazer projeto. Eles antigamente faziam projetos executivos, você ia fazer uma licitação de uma ponte e você recebia um projeto completo. Com o passar do tempo, isso se transformou num projeto básico e hoje ele se transformou num caderno de encargos e a empresa contratada passa a ser a responsável por desenvolvimento dos projetos. Eu tenho bastante comentário para fazer sobre essa rotina, mas não é esse o fórum. Mas essa mudança é que fez com que o sistema BIM, que deveria ser um sistema de governo, né, deveria ser... Por que o japonês consegue, tem terremoto lá, cai 15 pontes de uma estrada, 15 dias depois está pronto? Consertaram. Primeiro porque eles padronizam. Tudo aquilo que é infraestrutura é padronizado, é estandarizado e tem peça de reposição em função das características geográficas do Japão. Mas principalmente porque a tecnologia, esse sistema de
de modelagem da informação, né, funciona como política de governo. Bom, antes de passar a palavra aqui para o Jardim, para a gente encerrar, demos o nosso tempo. Ainda bem que nós estamos na web e pode esticar um pouquinho. Tem a piadinha infame aí, né? Tinha o seriado Mr. Bean. Por aí, aqui no Instituto, nós temos o nosso Mr. Bean, que é o Ivan. Jardim, para encerrar. Ricardo, uma curiosidade aqui. Nós estamos assistindo agora, né, pelo menos pelas notícias dos boletins técnicos, né, a construção, projeto e construção de um dos edifícios mais altos do mundo lá em Camboriú. E me surpreendeu a saber que uma engenheira, se não me engano, holandesa ou alemã, enfim, europeia, ela veio ao Brasil, né, para fazer uma palestra e está coordenando o projeto desse edifício, né, que é um edifício que, naturalmente, pela sua altura e complexidade, ele vai exigir alguns trabalhos especializados. A minha pergunta é o seguinte: até que ponto a associação está cuidando de que as tecnologias externas que vêm fora do Brasil, elas sejam internadas no Brasil, evitando que simplesmente empresas do exterior venham ao Brasil, executem obras ou tragam projetos e depois levem embora, e nós ficamos com o projeto, mas ficamos sem a tecnologia. E o Instituto de Engenharia está fazendo um acordo com a autoridade portuária, justamente para nós acompanharmos a construção do túnel imerso Santos-Guarujá. E a preocupação é exatamente essa. A empresa que venceu a licitação é a empresa Mota-Engil, uma empresa portuguesa, que tem 30% do capital na mão dos chineses, né? E a gente quer saber exatamente se nós vamos ter oportunidade de não só ficar com a obra depois de pronta, mas também absorver a tecnologia que vem de fora. Que boa pergunta, gostei. A ABS fez algumas coisas. Esse prédio de Santa Catarina tem um consultor de projetos estrangeiro. Foi dito uma vez que o pessoal empreendedor lá foi até um pouco infeliz, falou que não, isso aqui não dá para fazer aqui, a gente teve que trazer. E a nossa comunidade ficou, de certa forma, ofendida, porque a gente tem capacidade técnica e para fazer um projeto daquele porte. É claro que um projeto muito alto, com equipamento de amortecedor de deformação, para não acontecer aquela questão da piscina que saiu água fora da piscina, né? Você tem que usar. O mundo hoje é uma aldeia global, você usa a tecnologia do mundo inteiro. Em todos os nossos congressos, nós estamos trazendo profissionais de fora para compartilhar informações. Então, edifícios altos é sempre o tema do Enes, sempre tem edifícios altos que são trazidos. Teve um edifício que era em Nova York, que foi interessante trazer a palestra, a gente ouviu o projetista, o último Enes, a gente trouxe esse consultor estrangeiro, que é o Fatih, que é para fazer uma palestra sobre edifícios altos, as dificuldades, e a gente e os nossos projetistas, claro, quando você vai num congresso é muito interessante porque você aprende coisa que você achou que sabia e percebe que algumas coisas a nossa cultura conhece até melhor. Teve no último congresso eu fiquei hospedando um estrangeiro e ele ficou muito bem impressionado do que foi apresentado das palestras dos brasileiros pela nossa tecnologia. Por isso que eu digo que a gente se orgulha da nossa engenharia. A ABS, sempre que perguntada, assim, a fazer aquele prédio lá em Santa Catarina, nós temos tecnologia brasileira para fazer.
como qualquer estrutura mais ousada, sempre é interessante você conversar com o mundo inteiro, fazer o ATP do projeto. Por exemplo, teve um projeto brasileiro que o ATP foi feito em Nova York. E o Mário Franco estava fazendo o projeto e o projeto foi verificado, como era um empreendimento muito especial, tal, foi verificado nos Estados Unidos e Nova York. E o pessoal, quando você vai fazer uma verificação, você usa outro software. A melhor coisa que você faz é pegar um outro software e processar a estrutura com outro programa e ver se os esforços batem. A matemática tem que bater. Então, e ele teve várias conversas, o Mário Franco contava isso, ele teve várias conversas com o estrangeiro que ele mostrava que ele estava certo, né? Ou seja, a nossa tecnologia, a gente tem programas de computador, de projeto de estrutura brasileiros, tem programa excelente, assim, melhor que os programas estrangeiros, mais automatizados. E a gente pensa que, puxa, aqui a gente precisa pegar um programa estrangeiro. Não. A gente tem que exportar o nosso programa, porque o pessoal que é muito automatizado, com muita segurança, com muitos... ele tem vários avisos e vários bloqueios para evitar o problema, como é que é a peça que fica entre o encosto da cadeira e o teclado, faça alguma bobagem na operação. Ele tem várias coisas assim. Então, a gente tem essa tecnologia. Esse prédio de Santa Catarina é um prédio que realmente é um grande evento, porque é um prédio mais alto, lá venta para chuchu, mas é um prédio que dá para fazer. O Brasil tem profissionais à altura de desenvolver aquele projeto. Com esse assunto nas alturas, infelizmente a gente poderia voar muito mais aqui. Poderíamos ter horas e horas de bate-papo aqui sobre a questão de engenharia estrutural, mas o tempo é nosso inimigo e a paciência do nosso web espectador também com o tempo é limitada, né? Então eu gostaria de agradecer aqui o Ricardo Borges Quer e o João Alberto Vendramini, o presidente e conselheiro aí da ABES, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Agradecer aqui o nosso presidente José Eduardo Jardim, aos nossos vice-presidentes Miriana Max e Ivan Weitlin, e até um próximo programa. Obrigado a todos. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.